Olá, seja muito bem-vindo ao JR Trade. A David é uma das agências mais premiadas do mundo. Só no Festival Cannes Lions, que é um dos principais do segmento, eles ganharam mais de 200 leões. Entre os clientes estão Coca-Cola, Mondelez e Burger King. O JR Trade de hoje tem o prazer de receber o Fabrício Preto, que é diretor de criação executivo da David São Paulo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre comunicação, sobre propaganda, sobre marketing, a dispor. Prazer ter você aqui com a gente. Olha, claro que eu vou te lembrar que todas as quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite, tem um novo episódio do JR Trade que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record e também em versão podcast, e aí você procura o seu aplicativo favorito. Fabrício, quero começar perguntando sobre o nome da agência, né? Muita gente já sabe quem foi David Ogilvy, mas eu gostaria de entender um pouco mais a importância dele para a criação da agência. David Ogilvy é considerado basicamente, né, o pai da propaganda moderna, né, da propaganda que a gente conhece hoje em dia. E eu acho que o maior legado dele é o jeito de pensar, assim, é o jeito de pensar a propaganda, é o jeito de pensar a criatividade. Na verdade, o que fica de David, né, até hoje é a filosofia da criatividade, é o jeito que ele sempre foi uma inspiração para a empresa, de chegar em ideias mais ousadas, ideias corajosas, ideias que realmente, né, chamem a atenção do consumidor. Então, acho que isso que fica como filosofia para a empresa como um todo. Agora, 200 leões é muita coisa, né? Isso traz mais responsabilidade ainda para a agência, né? Como é que vocês lidam com essa responsabilidade toda? Eu acho que a gente tem uma história que a gente fala internamente que acho que é muito verdadeira, né? Todo chefe de cozinha de alta gastronomia diz que é mais difícil, né, manter uma estrela Michelin ano após ano do que ganhar, do que chegar nela, né? Na propaganda, tendo as devidas proporções, tem algo parecido ali, né? Então, a alta consistência, né, sobre padrões, sobre sempre buscar, né, se manter no topo, se manter em alto rendimento, é, sem dúvida, um dos maiores desafios de todas as agências super premiadas, como é o caso da David, né? A David foi criada em 2011, né, em São Paulo, Buenos Aires, hoje está presente na Europa, nos Estados Unidos. Conta um pouquinho para a gente desse processo de expansão também, a necessidade dele, como foi pensado. Então, basicamente, a David tem uma metodologia de expansão, né? A gente sempre atrela, né, uma oportunidade de negócio junto com um talento que tem a cara da David, né? Então, quando a gente abriu o escritório em Miami, foi assim, né? A gente passou a atender Burger King no mercado americano, e isso foi a porta de entrada para a David se tornar aí, abrir um escritório nos Estados Unidos. Isso aconteceu a mesma coisa em Madrid, aconteceu a mesma coisa em Bogotá, então tem uma metodologia ali por trás. Hoje em dia a David soma 6 escritórios pelo mundo e mais de 400 profissionais. Eu comecei a nossa conversa, né, conversando com o público, explicando a David um pouquinho, e a gente falou, e eu falei sobre os principais clientes, né, alguns dos principais clientes, né, citei Coca-Cola, Mondelez, Burger King, tem Toyota também, são empresas muito importantes, muito grandes, de segmentos diferentes. Eu imagino que o desafio deva ser enorme para a agência lidar com necessidades tão específicas e de tanta empresa pesada aí, né? Como é que é isso? Como vocês lidam com isso e também as equipes? Eu acho que o mais importante, assim, a David tem uma cultura de estar sempre próximo do cliente, né? Então, por mais que a gente tenha clientes muito distintos, a gente tem que estar sempre junto com eles no lado a lado, né? Os desafios de cada cliente específico são muito distintos, né? Então, por exemplo, né, Mondelez, esse ano a gente tem a alta do cacau, que é a maior matéria-prima da empresa. Burger King tem alta competitividade ali em termos de mercado mesmo. Enfim, acho que o mais importante é a gente estar próximo do cliente para, de fato, né, propor soluções que realmente façam diferença para o negócio do cliente, que realmente façam valer, né, a relevância da agência para o resultado de negócio, né? A David, ela faz parte do grupo WPP, né, que é uma gigante aí da comunicação. Conta pra gente como é que é essa relação com o grupo. Fazer parte de um grande grupo de comunicação tem muitos pontos positivos, né? A WPP, ela é um ícone na propaganda mundial, né? É uma holding que foi considerada agora Creative Company of the Year no Festival de Cannes, que é um dos prêmios mais máximos do festival.
E eu sinto que existem vários ganhos, né? A gente, por exemplo, por fazer parte do grupo WPP, a gente tem acesso a inúmeras ferramentas de inteligência sobre mídia, sobre planejamento, sobre pesquisa. Isso nos coloca numa posição muito privilegiada perante a agências independentes, por exemplo, do mercado, né? Com esse arsenal de informação, a gente consegue ser muito mais certeiro no investimento de mídia, por exemplo, a gente consegue ser muito mais certeiro do ponto de vista de planejamento, isso nos coloca numa posição muito mais de vantagem, né? Quais são as vantagens de estar presente em diversos países com culturas diferentes? Isso é importante, por exemplo, na hora de pensar uma campanha maior? Conta um pouco para a gente sobre isso, né? Por que é bom estar presente em tanto lugar? Eu sinto que a David ela tem uma posição incrível e ela é muito integrada internamente, né? Então, por exemplo, assim, a gente está fazendo atualmente um trabalho de posicionamento global de um dos nossos clientes, né? E a gente decidiu fazer isso com uma equipe super integrada entre os países. Então, a gente pegou uma equipe de planejamento de Miami, da David Miami, a gente pegou uma equipe de atendimento da David Madrid, a gente pegou uma equipe de criação aqui da David São Paulo, né? Porque o trabalho, ele exigia essa pluralidade de cultura, né? O posicionamento global dessa marca, ela tem que funcionar em todos os campos do mundo. Então, para a gente responder, né, com o melhor trabalho, com o melhor posicionamento, com a melhor entrega, a gente decide montar essas equipes globais sistematicamente. Agora, vocês costumam dizer que a David acredita em first, estou falando certo? Exato. O que isso significa na prática? First, basicamente, é um nome que a gente deu internamente, é o primeiro trabalho feito sobre aquele assunto específico, né? Tem muito a ver com originalidade da ideia, né? Então, só para dar um exemplo, assim, a gente acabou de lançar uma campanha com Will Smith para Nomad, onde o Will Smith pela primeira vez, né, com o uso de inteligência artificial, está falando em português ali em alto e bom tom, né, usando o mesmo tom de voz, usando a voz dele realmente, né, através de inteligência artificial, né. Então isso gera uma dor, um friozinho na barriga incrível, né, porque nunca foi feito antes, né, é um processo novo, nunca foi feito no marketing, em campanhas publicitárias isso, mas ao mesmo tempo o resultado é muito satisfatório, né? Então, ela realmente foi uma campanha que chamou muita atenção, que teve muito engajamento, que teve muita repercussão. Então, na verdade, esses firsts, eles acabam sendo sempre super bem feitos, né? Pegando um gancho aí na tua resposta, você falou de inteligência artificial. Como é que está sendo para vocês trabalhar com essa ferramenta que hoje em dia já não dá mais para deixar de lado, né? Ela está totalmente a serviço da publicidade também, né? Como é que tem sido para vocês o desafio de trabalhar com essa tecnologia que já não é tão nova, mas ela está sendo aprimorada a cada instante? Como é que está sendo? Que a gente sente assim que o uso de inteligência artificial para dentro do processo interno de uma agência é gigante, assim. É uma reformulação de processos de fato, né? Então, análise de ROI para mídia, pesquisa de tendências para o planejamento, criação de elementos visuais para o diretor de arte, né? Desenvolvimento de textos para o redator, né? Enfim. E eu estou falando só da parte da porta para dentro de uma agência, né? Quando a gente vai para a produção de materiais audiovisuais, de comerciais, por exemplo, a aplicação é ainda maior. Então, o que a gente sente é que certamente a gente vai precisar de uma reformulação do ponto de vista de processos, do ponto de vista do que a gente consegue entregar com a inteligência artificial. A David já tem feito isso, né? Então, a gente para olhar toda a tecnologia que tá à disposição no mercado e tenta recriar processos internos para aperfeiçoar a entrega, né, e deixar a entrega ainda mais ágil, né. E como foi trabalhar no naming rights do Morumbis? Vocês apostaram pesado nos trocadilhos, coisa que o brasileiro adora. Aham. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo. Esse território de fazer piada com trocadilhos é uma coisa que a gente já tem feito com essa marca desde 2019, né? É um território estratégico que a gente chegou a adotar e e deu muito resultado, né? Sobre o assunto de naming rights, tem algumas especificações, né? Então, o primeiro ponto é a gente não pode apagar a história do clube, né? Tem muito sentimento envolvido do ponto de vista do torcedor e tudo mais, né? Acho que também não adianta a gente fazer uma aquisição de um naming rights e isso não entrar para dentro da cultura
das pessoas, as pessoas não chamarem, né, o estádio com o naming rights, né? Então, a gente teve esses desafios bem lá no início, né, do processo, e acho que a nossa resposta foi muito criativa no final das contas, né, da marca também, né? Porque a gente assumiu o nome, né, do Morumbi, né, adicionando ali só mais uma letra, e então a gente não apagou a história do clube, né? E eu sinto que, ao fazer isso, a gente conseguiu entrar para dentro da cultura popular também, né? Então, eu sinto que se a gente tivesse... Se o nome do estádio se chamasse Arena Bis, por exemplo, certamente não teria o mesmo sucesso do que a gente chamar o estádio de Morumbis. E esse trabalho todo ele foi feito principalmente em rede social? Como é que vocês fizeram para pegar realmente o público, né, para fixar esse nome? Foi uma campanha super 360, né, com diversas empresas junto com a David, né, é um processo de longo tempo, né, sob o ponto de vista de produção, de fato. O que eu sinto que a campanha publicitária feita com esse tema partia do pressuposto de dar risada junto com os consumidores, né, de entender o que a gente estava propondo e rir junto, né? Então, a gente tem algumas marcas como o Bis que tem essa possibilidade de tom de voz, né? E isso faz toda a diferença para a marca. Ainda nessa linha de dar risada, né, de campanhas bem-humoradas, né, que envolvem o público, as pessoas compram a ideia, a gente tem o BK Calvo, que foi uma campanha muito legal, que super envolveu todo mundo nas redes sociais. Conta um pouquinho pra gente também como é que foi o processo de criação dessa campanha e também como é que foi a resposta do público. A David tem como objetivo, assim, no ano, fazer alguns hits nacionais, né? O que a gente entende como hits nacionais? São aquelas campanhas que realmente entram para dentro da cultura, que viram conversa de bar, que, né, que tu recebe no WhatsApp como encaminhado com frequência, que as pessoas se mandam, e obviamente que esteja atrelado ao objetivo de negócio da marca, né? Então, eu sinto que Calvo foi um ótimo exemplo disso, né? Então, ela realmente entrou para dentro da cultura, as pessoas realmente, né, interagiram com a ideia criativa. Do ponto de vista de resultado, foi maravilhoso. A gente teve, assim, nos últimos números que a gente tem, né, foram mais de 22 mil vídeos organicamente criados, espontaneamente feitos pelos consumidores, né, compartilhados, mandados, enviados. A gente teve mesmo entregando, né, dando o Whopper de graça, né, no Drive, a gente conseguiu aumentar as vendas em 32%, né, comparado ao mesmo período do ano anterior. Então, a gente percebe que teve um sucesso incrível de talkability, de engajamento, né, de conversação, mas teve também um resultado de negócio atrelado à criatividade, que para nós é o melhor dos mundos, né? Fico imaginando que para o publicitário, você que é de criação, na hora que tem que ver esse engajamento todo, né, todo mundo falando sobre aquilo, se divertindo com aquela campanha, deve ser assim, missão cumprida, deu certo, check. Exato, assim, a gente, acho que a David está num ótimo momento do ponto de vista, né, de ano, assim, né, porque a gente teve um hit nacional com Morumbis, né, que também, né, entrou para dentro da cultura. A gente teve esse hit também de Will Smith com Nômade, né, que também, né, deu muito o que falar, está dando o que falar, está no ar a campanha, e agora com Calvo. Então a gente percebe que, eu acho que quando a gente atrela essa criatividade, né, com uma ideia super inusitada, faz a diferença para o ponto de vista do cliente. Agora, voltando aos mais de 200 leões, né, conquistados pela agência, tem alguma campanha que seja mais queridinha, aquela que todo mundo gosta mais, guarda no coração, assim, que foi campeã? Então, eu sinto que, do ponto de vista pessoal, assim, eu tenho uma campanha que foi a primeira campanha que eu fui premiado em Cannes, né? Que no final das contas, né, uma premiação como um festival de Cannes traz muita visibilidade do ponto de vista profissional, né? Então ali foi um marco na minha carreira e fez toda a diferença para o futuro da minha profissão, né? E teve alguma campanha que você acha que deveria ter vencido e não ganhou, no fim das contas? Que você achou que foi injusto? É difícil dizer, mas assim, a gente acabou de escrever agora, na metade do ano, Morumbis no festival, e assim, a gente tem a gente tem um grande orgulho pela campanha, né? A gente tem ali os resultados que foram extraordinários para a marca, que jogaram a marca para um outro patamar, mas quando tu escreve num festival, né, de propaganda global,
é um contexto super local, né? Um estádio é local, né? O time de futebol é daqui do Brasil, a marca Bis é uma marca brasileira, então, no final das contas, né, é uma campanha que funciona muito bem para o mercado brasileiro, mas do ponto de vista global de premiação, às vezes acaba sendo difícil de ser explicada, difícil de ser compreendida no seu âmago, né? Agora, Fabrício, eu quero conhecer um pouquinho da sua trajetória, mas antes disso, eu tenho uma curiosidade, eu queria tirar essa dúvida com você. Já teve um publicitário que me contou que aquele papo de que a gente tem que nascer com criatividade é meio balela, assim, que você pode ir aprimorando essa capacidade ao longo da vida, dependendo das referências que você busca. Você, que é um diretor de criação, o que você acha disso? Você nasceu com criatividade ou você foi também exercitando isso ao longo da sua vida, da sua carreira? Eu sinto que é um exercício, assim, é um exercício diário, existe um processo, existe um aperfeiçoamento. Obviamente, né, você tem que estar aberto a aprender coisas novas. Acho que existe ali pessoas que são mais, que nascem com mais talento para isso, existe pessoas que nascem com menos talento para isso, mas no final das contas eu acho que o esforço é o que é o maior decisor, assim. Na David, especificamente, a gente tem uma cultura de ser uma agência de ideias, né? Então, isso não quer dizer que tenha que ser uma agência da criação, né? Então, todas as áreas da agência, a gente entende que tem que ser criativas, né? O atendimento tem que ser criativo, o planejamento tem que ser criativo, a parte de mídia tem que ser criativa. Então, acho que isso prova de que a criatividade ela pode estar com todos, né? Agora conta um pouquinho pra gente quem é o Fabrício e fala sobre a sua trajetória na publicidade também. Sou gaúcho, acho que deu para perceber pelo sotaque. Eu nasci numa cidade muito pequena do interior de Porto Alegre. Eu comecei na profissão muito cedo, né, com 18, 19 anos. Vim para São Paulo com 27 anos. E aí, aos 30, mais ou menos, eu entrei na David e desde então faço carreira na David há alguns anos já. Já fazem 6 anos. E como está sendo para você Então, essa trajetória na David? A David tem sido uma empresa maravilhosa, assim, para mim, né? Existe uma coisa na profissão que tu tem que dar match, né, no seu estilo naquilo que você acredita enquanto profissional versus a empresa também acreditar na mesma coisa, né? E eu sinto que na David isso aconteceu muito bem, né? Eu sou um publicitário que adora fazer esse tipo de campanha onde as pessoas falam, onde as pessoas engajam, onde vira uma pauta no dia a dia das pessoas. E eu acho que a David também se propõe muito isso enquanto cultura, enquanto agência. Então, para mim tem sido maravilhoso. E tem algum projeto aí que você pode adiantar para a gente nos próximos meses? Algo assim que vai fazer barulho e tal, que a gente pode esperar? Olha, a gente sempre fica refém de grandes campanhas, né? Então, o cliente sempre volta dizendo assim, eu quero mais uma campanha como aquela, né? Como aquele sucesso, né? Então, a gente está criando o ano 2 de inúmeras campanhas que deram muito certo, né? Então, a gente está criando um ano 2 de Calvo, a gente está criando um ano 2 de Morumbis, e eu acho que ali vem muita coisa boa por aí. A expectativa aumenta muito, né? Depois de tanto sucesso, né? Com certeza. Mas a gente trabalha bastante para isso, né? Para alcançar. Fabrício, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez pela tua companhia aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Ótimas perguntas. É sempre bom esclarecer. A David é um lugar que nos enche de orgulho aí em termos de trabalho sobre toda a equipe. E é isso. Muito obrigado. Obrigada pela sua companhia. Vou te lembrar que você encontra todos os episódios do JR Trade nas plataformas digitais da Record e também em versão podcast no seu aplicativo preferido. E claro, vou lembrar também que todas as quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite, tem um novo episódio. A gente se vê na próxima. Obrigada.